Não quer dizer que vai virar, né? Acho que é o Atlético procurando alternativas. Não creio que seria um grande investimento nesse jogador, mas o famoso negócio de oportunidade, ele é um jogador que, pelo perfil, pelos números pelo menos, a minha expectativa é de que, caso venha para o Atlético, venha ali para uma composição de elenco, né? Tornar o elenco, estender o time de campo um pouco mais além dos 11, né? Porque é uma coisa que realmente tá precisando o Atlético neste momento da temporada. Olha aqui. Essa do Fausto é uma novidade para mim. Agora eu vindo para cá, um colega de imprensa me disse, olha, apura aí para ver se há essa possibilidade do Fausto Vera se dirigir para o Fortaleza, etc e tal. Então eu perguntei aqui, vamos ver se até o final do programa a gente consegue algum tipo de resposta. O Fausto está sendo usado pouco, né, pelo Cuca, mas eu vejo que o elenco vai ficando cada vez mais curto, né? Com jogadores de capacidade, de experiência. Embora neguem, né, Elton, lá no Atlético. Exatamente. Eu falar que quando eu falo do elenco curto, são jogadores úteis, jogadores que podem fazer algo pelo clube. E o Fausto Vera, pela sua experiência, pela rodagem, pelo que ele já mostrou em outros clubes, no Atlético ainda, eu acho que ele teve poucos bons momentos, mas é um cara que tem capacidade de fazer algo pelo Atlético. Pelo menos eu enxergo dessa forma. O Cuca não tem visto da mesma maneira. Tem dado para ele poucas oportunidades. Mas tão mal assim? Tão mal assim? Se a gente vai tratar como elenco curto o fato de jogadores que são úteis, o Fausto Vera hoje não é. Então, Thiago, mas eu vejo ele com Então você perdeu o Fausto Vera. Eu vejo ele com possibilidade de se tornar. E eu acho que, por exemplo, quando você tem um elenco curto. Cara, olha só, ele vai sair, eu vou olhar para o banco, eu vou ter que subir alguém da base. Porque o banco do Atlético já está ficando enfraquecido. Eu acho que já está ficando enfraquecido desse tipo de jogador, que tem entrado e não tem feito a diferença. É claro que ainda eu acho que precisa e demanda mais tempo para alguns jogadores, como o Júnior Santos. O Júnior Santos ainda precisa mesmo de rodar mais. Mas o outro que a gente tem olhado para o banco e tem entrado e não tem feito a diferença é o Bernard. Então são os jogadores que têm entrado ao decorrer dos jogos e não têm ajudado o Atlético. Eu acho que o banco forte é uma necessidade e eu vejo que o Atlético vai se enfraquecendo. É só a gente pegar os jogadores que saíram e os jogadores que chegaram na atual temporada. Se o Fausto Vera sair... O número, só falando de número, o número hoje, o Atlético se desfez de 17 jogadores e contratou, se eu não me engano, são 10 contratações na atual temporada. Eu não lembro, então tem um buraco. É claro que isso aí vai ser usado jogadores da base, enfim, mas o Atlético tem um buraco de 6 contratações, de 6 jogadores. E o Cuca insiste no número de 4 reforços. Já que você falou Só que a gente sabe que não vão vir 4 reforços. Mas tem, né? Nesse momento não vem. Não, agora não. Não vem. Mas na janela... Cara, Atlético... na janela eu nem sei se vem 4. Eu acho que se chegar ali com jeitinho ali, porque... E é informação, tá, gente? É informação. Muitos se falaram... o Cuca de novo falou na entrevista coletiva depois do jogo sobre a necessidade de reforma. Ele foi perguntado, então ele respondeu, e eu acho natural. Respondeu. E não existe nenhum, isso é informação, não existe nenhum tipo de atrito entre a gestão, direção do Atlético com o técnico Cuca. Não existe zero. As duas partes se dão muito bem e têm conversado sobre esses assuntos. Mas fica nítido o incômodo dele. Não, é diferente de atrito. Isso, sim, não existe atrito. Incômodo eu posso ficar incomodado. Eu tô querendo um reforço e ele não vem. Mas não existe nenhum tipo de quizumba entre o Cuca e o pessoal do Siga? Aí já é uma história que já é um pouco diferente dessa história aí. Porque o que já aconteceu? Na atual temporada, o Acosta foi um dos nomes apontados pelo Siga. Luciano Acosta. O Thiago estava nos Estados Unidos e apurou até de lá. Sim. Ele estava jogando no período no Cincinnati. E agora ele está no Dallas. Por que não prosperou? Ele já mudou. Porque o Cuca não quis. O Cuca não quis. O Cuca não quis. O Siga queria, né? O Siga apontou. O Cuca não queria esse menino do Santos também, não. Que era do Benfica. Hohlheiser. Então, assim, o Siga apontou, o Cuca barrou.
Então, o que está acontecendo é isso. Divergência. Isso acontece, divergências. Agora, o Siga pode ser para mim, por exemplo, Mas esse eu nome não que o sei Thiago se acabou de trazer, para mim é o nome do Siga. Eu não sei acho se que é o nome do consiga, Cuca. também eu não não acho sei que se seja do consiga seja... Eu acho que entre Cuca e Siga é mais do que divergência. Mas, Com a direção, tudo bem. É que ontem a gente eu tenho a recebeu- mesma informação que você. É que ontem a gente Mas recebeu com uma o informação. Siga, eu acho que talvez seja Se é além atrito? acho que talvez A tenha fonte atritos. que passou pra gente ontem é extremamente confiável, que há um atrito. Né? Absolutamente. É. Não, mas eu não tava nessa hora, não. Tava. Já tinha ido. Não. Confia em mim. Não. Essa mesma Você fonte me você não passou prestou antes. atenção. Você não prestou. Ah, tá, entendi. Me passou outro dia. Sim, tá. Tinha me falado outro dia. Beleza. Porque é o seguinte: o Pochettino, o Cuca queria. Aliás, não Bancou. queria, não. Quer. Bancou Bancou. o Pochettino e o Siga barrou. Parou. Pera, só um minutinho. Essa eu tenho que ler. Henrique Santos. Informação? Por que vocês não levam suas fontes no programa? Eu não consigo, no rádio, gente, eu não consigo explicar a minha cara. Né? Mas quem tá me vendo... Ô, Henrique! Ô, Acho que às vezes vem, Henrique! né, cara? Valeu, Henrique! Obrigado pela Às mensagem. vezes pode vir, né? Mas... Eu acho engraçado. Ai, ai, o cara meu vai Deus. pintar meu carro, por que você não usa tinta de outra cor? Sabe, eu não entendo, cara. Isso é cada qual, Valuzinho. Você ia falar, Cara, o time não deixou. Não, é só pra dizer o seguinte, eu tenho uma opinião, acho que é um tanto impopular, tanto pro Atlético quanto pro Cruzeiro nesse momento. Hoje, dia 9 de abril, ninguém faz o menor movimento e isso já havia sido sinalizado de que vá ao mercado até depois de amanhã, até o dia 11, quando fecha essa janela doméstica. Eu sou da opinião que, independente do aproveitamento, independente do momento ruim que tenham determinados jogadores dentro dos elencos, eu sou de uma opinião que é momento de, além dos clubes disputarem as frentes da Copa Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro, e daqui a pouco a terceira fase da Copa do Brasil, é momento de análises criteriosas para uma preparação de ação no momento em que a janela se abrir em julho, seja de jogadores a reforçarem os elencos e também de saídas. Eu, neste momento, trabalhando em um dos dois departamentos de futebol, eu trabalharia nessa frente. Continuar dando sustentação para os técnicos, para o trabalho de campo e fazendo um trabalho em paralelo. Não seria... De observação? Neste momento, eu não liberaria ninguém, já que ninguém vai chegar, mas para ir a partir do momento em que a janela for aberta, aí sim eu começaria a agir tanto no mercado para trazer, quanto também as questões de saídas. Eu acho que é um tempo importante, a gente está falando aí de 2 meses praticamente até o dia 12 de junho, você perde mesmo jogadores que não estão conseguindo ajudar tanto o elenco do Atlético quanto do Cruzeiro, e aí? Você vai promover jogadores... Se esses caras mais experientes não estão sendo olhados pelos técnicos, tanto pelo Cuca quanto o Jardim, é hora de colocar a base. No Atlético, então, nem se fala. O torcedor atleticano, hoje, pra mim, na minha visão, tem um pouco menos de paciência ainda com a base do que o torcedor do Cruzeiro. Ambos têm uma certa falta de paciência, mas ainda vejo o atleticano um pouco mais impaciente, sobretudo por conta do início do Campeonato Mineiro, que foi jogado, assim, nas costas de uma equipe sub-20. Então eu acho que é um momento de saber para onde se vai nas janelas, tanto com relação às chegadas, mas também com relação às saídas. Não faz sentido, na minha opinião, a liberação de jogadores neste momento. Eu acho que os movimentos vão ser bem curtos, viu? Nessa janela agora, vão ser bem curtos, que inicia agora dia 11. Dia 11. Não, dia 11 de abril termina essa. Essa agora. Termina agora dia 11. Essa vai ser curta, essa não vai ter nada. Não, eu também acho que vai ter nada. A janela seria do meio do ano. Não vai ter nada, não teve nenhuma surpresa. Não, eu tô te falando assim, que você não vai ter trabalho desses próximos dias. Eu também acho que você agora não vai ter trabalho de a partir apuração. de junho. Não vai ter trabalho. Acho que quando acabar o campeonato... paralisar o Campeonato Brasileiro para a disputa do Super Mundial, dia 12 de junho. Sim. Aí o pau vai começar a quebrar. Aí é bom pra cacete. Melhor fase. Vai ser igual janeiro. Melhor fase do futebol. Vai ser igual janeiro. É a melhor fase do futebol. O problema do futebol, eu sei que o torcedor tá lá, vai ficar chateado. É a hora que a bola rola.
quando a bola rola. É. Se não tivesse o jogo, fosse só contratação, o futebol seria maravilhoso. Deixa eu contar uma outra história. Seria. Deixa eu te contar uma outra Os história. programas seriam bem mais interessantes. Muito mais. Era um jogo Fluminense, Atlético e Fluminense aqui no Independência. O Abel Braga era técnico do Fluminense e o Cuca o técnico do Atlético. E os dois são amigos. E aí eu conversei 2012 com... isso? 2012. 2012, que é jogo do 3x2, 3x2, gol do Leonardo Silva. E aí eu entrevistei o Cuca falou da amizade dele, era aquela época que a gente poderia entrevistar os técnicos na beirada do campo. Aí o Cuca falou da amizade dos dois, e aí eu fui no Abel, o Abel também falou da amizade dos dois, e ele pegou e falou assim, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa pra sua vida. Futebol, o que atrapalha é o jogo. Pronto. O que atrapalha é o jogo. Que a resenha fica chata por causa do jogo. Aliás, daqui a pouco nós vamos falar, viu, gente? Hoje tem bola rolando, amanhã também. Dentro de instantes a gente vai falar, mas agora, já que estamos aqui destacando o mercado da bola, que por enquanto ainda não se aqueceu, porque essa janela curta se fecha dia 11 e a próxima só em junho. Então, enquanto isso, vamos analisar juros abusivos embutidos em contratos de financiamento. Você que está ouvindo pelo rádio ou vendo pelo YouTube, financiou carro, ônibus, moto, van, caminhão e se financiou, juros abusivos correndo pesado na veia. E aí o que a gente pode fazer? Primeiro, uma consulta para identificar juros abusivos. Quem vai fazer essa consulta? Solução Consultoria, a solução do povo. Você vai ligar independentemente do tamanho do financiamento, dos valores, do número de parcelas, independentemente disso. Você pode pedir uma consulta para saber se há ou se houve juros abusivos, porque vale para um contrato que você está pagando ou que você já tenha pagado. E aí, se a solução identificar juros abusivos, você pode receber de volta até 80% do que pagou de forma indevida e quase sempre, pessoal, tem juros abusivos nos contratos de financiamento. Financiou carro, ônibus, moto, van, caminhão, independentemente do valor, fala com a gente no 99695-3077, 99695-3077, Solução Consultoria, 99695-3077, estão falando com você de busca e apreensão, não entrega não, fala com a gente que a gente te ajuda, é Solução Consultoria, 99695-3077, são 11 horas e 18 minutos, daqui a pouco nós vamos falar do Cruzeiro, mas já que estamos aqui com o Atlético, depois do jogo com o São Paulo, do empate, é porque é o seguinte, os resultados, eles vão moldando a necessidade. Se os resultados não acontecerem, a necessidade vai aumentando e a possibilidade de se fazer merda é muito grande. Estou falando no mercado. Mas você fala em relação ao Atlético mesmo? Não, qualquer clube. Ah, tá. Qualquer clube. Quando a pressão vai aumentando, os resultados não acontecem, passa uma rodada, mais outra, uma a mais, e os resultados não acontecem, aí você começa a notar que não, precisamos ir para o mercado e trazer já. Aí é onde acontece o problema, né? Mas aí o Cuca, depois do empate com o São Paulo, muita gente já ouviu, mas eu acho que não custa nada a gente voltar com essa fala do Cuca sobre a satisfação com o elenco do Atlético. Vamos ouvir com atenção e tentar perceber se ele diz também algo nas entrelinhas. Aí é bom te responder assim, lógico, a gente primeiro vai para casa triste, porque é um jogo para você ganhar, dado o que aconteceu principalmente no segundo tempo. E você vai com o dissabor de um empate. E o elenco, quanto mais forte ele for, maior é a tua chance de vencer campeonatos que sejam de pontos corridos, com 38 jornadas. Nós estamos na segunda. Nós perdemos o Lianco, nós já estamos com uma dificuldade. Imagina na frente, quando vier convocação, suspensão, lesão. Então, não é aqui que a gente tem que falar sobre o elenco, eu respeito a tua pergunta, mas internamente a gente tem discutido quanto a isso para poder qualificar um pouco mais o nosso elenco. O time é bom, estou muito contente com o nosso time. Só que quanto mais opções você tiver, é melhor. Então, ele falou novamente o que ele já tinha falado. Eu achei que foi educado da parte dele. Ele até foi polido e prolongou a resposta, sendo que ele tem falado sobre isso já há um bom tempo, né? Ele tem tentado esclarecer isso. O que me chamou a atenção no trecho da entrevista dele foi quando ele fala do Lianco, que ele fala, já estamos com dificuldade. Pô, você buscou agora, recente, o Vitor Hugo. Você tem um Rômulo também. É que o Vitor Hugo joga numa função diferenciada dele, mas dois canhotos, mas né? Você só vai ter elenco, você só vai ter canhoto para esse jogo, Thiago. Então você vai ter que trabalhar com os canhotos. Você vai ter Júnior Santos, o Igor Rabelo tá com lesão,
está se recuperando de lesão, não sei se vai se recuperar até o Não, jogo não, contra o não Vitória, deve- então não não se deve recupera, jogar. então tá fora. Então você tem Júnior Santos é canhoto, Rômulo é canhoto e o Vitor Hugo é E canhoto. tem o Roman, né? Então, o Roman, que tá no Sub-20, né? Que jogou no Sub-20. Eu não sei se o Cuca Vai querer bancar. vai querer bancar Não, essa. então, sim. quando é um não, adversário não, limitado, eu Mas acho que eu dá, acho que, né? não, Eugênio? eu Vamos acho lá, que não dá peraí. mais. Porque quando Ele ele jogou, chega, ele o Cuca jogou, falou que ele veio pra base. Ele gente. veio para ele ganhar casca, né? Foi o ganhar Exato. casca na base. E ele jogou na base, foi sábado. O Atlético jogou domingo, ele jogou sábado pela base. Ele continua na base. Eu de verdade que eu não creio que o menino que jogou na base semana passada, o Cuca, vai simplesmente tirá-lo e colocá-lo no lugar do Lianco. Rômulo. Então, velho, o Atlético vai. O Rômulo não é canhoto, não. O É. Rômulo é canhoto. Ele joga pela esquerda, Rômulo não? é canhoto. Rômulo é canhoto. Pode até pesquisar aí, Ti. Você que tá mais Agora. fácil. Cara, eu jurava que ele era destro, mas atuava pelo lado esquerdo. Não, o Bate Rômulo é canhoto. também com a perna esquerda. Tá. O Thiago não tenho vai ver certeza. isso, mas o Atlético teria essas opções. É Rômulo. Mas, na sua opinião, qual seria a melhor? HG tá correto. Ele é destro. Ele é destro? Destro, mas joga pelo lado joga esquerdo. pelo lado Então esquerdo. tem que ser ele. Pode ser ele, É, né? então pode Porque ser ele. Na do Lianco pode ser ele. Aqui, Ele é destro. Vamos lá. O Cuca, nessa parte da entrevista, pra mim, ele foi mal. Por quê? Cara, você expõe sua zaga. Ah, então quem tá aí não serve. O Rômulo não serve, o Romano não, serve. Não é porque ele não teria o Rabelo e os outros. Quer dizer, Não jogam pela o Rômulo direita. não No é, sentido mas de jogar não na jogam direita. pela O Rabelo direita. tá machucado? O Rabelo tá machucado. Lesão muscular. O Rabelo não seria muito um reforço. Edema. É que o assim. Rabelo não joga quando precisa, tá com mas edema, né? É o complicado. grande ponto, cara, é que eu acho que você expõe tendo essa gama de opções que você tem. Você expõe o Rômulo, você expõe o Vitor Hugo. Só se pensar desse jeito que o HG falou. Seria a função de jogar pelo lado direito. Já estamos com dificuldade nesse sentido. Então ele vai e buscar não mais pela um cara? qualidade. E não pela qualidade técnica Não, ele de quer nenhum mais dos um caras. zagueiro. Você não falou do Mina. O Mina. zagueiro pode ser essa possibilidade. O Mina Tem que joga por esperar. ali. Pela esquerda. Da esquerda. É pela esquerda. Majoritariamente pela esquerda. Majoritariamente. Mas eu me lembro dele várias vezes pelo Palmeiras jogando pela direita. Na seleção também ele já jogou nessa função. seleção também, ele já jogou na função. Embora ele seja de destro. direito. É. Embora Ele já ele também jogou na seja função de direito. Essa questão, gente, quando a gente fala o zagueiro destro, o zagueiro canhoto, é pelo posicionamento que ele fica e a demora que são frames de segundo para o posicionamento de corpo para melhor sair jogando para o lado esquerdo ou pelo lado direito. Então, por isso que os treinadores se preocupam muito com isso, de ter o jogador destro na direita e o canhoto É por na essas esquerda. e por outras que quando o Cuca trouxe o Vitor Hugo, e é muito cedo para falar qualquer coisa do Vitor Hugo, ele ainda nem teve Nossa, a vai atuação, tomar, que Não tem problema não, quando opinião é opinião, ele irmão. veio, Do banco que eu falo. eu achava que era algo na conta do Cuca, então assim, a gente vê na fala do próprio técnico que, apesar da vinda do Vitor Hugo, o Atlético ainda tem questões com relação à cobertura do time. Já foi falado várias vezes aqui que o time do Atlético é de fato um time bom, que está em franco desenvolvimento, agora com desafios maiores no Campeonato Brasileiro, também daqui a pouco na Copa Sul-Americana e daqui a pouco na Copa do Brasil, mas fica claro que ainda com relação à cobertura deste setor, pelo menos, o Atlético carecendo de mais peças. Eu já havia dito, né? O Rabelo, eu acho que é um jogador que mesmo antes do fechamento dessa janela, no meu entendimento, ele não consegue mais contribuir para o Atlético. Tem boa parte da torcida ainda que tem um apelo, tem carinho pelo jogador, até pelo tempo, né, que está no clube, mas a gente está vendo mais uma vez, infelizmente pro Atlético, infelizmente pro atleta Igor Rabelo, ele não consegue ajudar, e acho também a se destacar que é uma questão do que o Lianco vem jogando, principalmente no campeonato estadual. Exatamente. E neste começo de campeonato brasileiro, então você sente, assim, ele hoje olhando pro time, ele pode não ser um zagueiro craque na opinião de alguns, mas é sim um dos pilares de sustentação desse time. Ele é o líder, digamos, técnico e físico hoje dessa defesa do Atlético, é um time que defende Disparado. bem por conta de estar compacto, mas ele é um cara que se destaca. Não vejo como exposição, até como citou o Thiago Fernandes, acho uma fala absolutamente normal do Cuca. O Vitor Hugo eu tô pensando seria... pelo lado que o HG falou, a questão da função. dificuldade Vitor Hugo, da lado função. esquerdo. Isso. Lado esquerdo ele tem. É. O Será que Rômulo pode, será que Destro joga pelo lado será esquerdo. que podemos ter então o Rômulo? Será que podemos ter o Rômulo então? Eu acredito que seja a Por ele opção. ser destro, Sim. jogar A melhor opção. normalmente pelo lado esquerdo, mas dessa vez ele pelo lado direito. Acredito que ele deve mudar as laterais.
Acho que o Cuca deve mudar as laterais. Contra o Vitória? Não. Você tá No jogo pensando de no amanhã. jogo do- Falando no jogo de amanhã. mas amanhã Mas ele tem o Lianco. Mas amanhã tem o amanhã ele Lianco. tem. Só que é o seguinte, o zagueiro que vai jogar contra o Vitória, não seria interessante que ele atuasse amanhã, não? Talvez nem no segundo sempre. tempo. Nem sempre, HG, de verdade. Uma pergunta. Eu consigo entender o seu raciocínio e tendo a concordar. Pra dar ritmo. Pra dar ritmo, pra entrosar, pra se adaptar melhor Porque o ao adversário de plantel. amanhã não tem essa qualidade toda a ponto de você ter tanta Não. Pode falar a verdade. É a baba do boi cansado. Posso falar dos números? Kiki é pra atropelar, cara. Sim. Posso falar dos Tem números? mas não tem torcida. É atropelo. Podemos falar dos números do Iquique? Por favor. Pra assustar o torcedor? Não, sim. Deixar o torcedor preocupadaço? Sim. Na atual temporada, em 2025, são 15 jogos. Tem apenas 2 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. Ele não vence desde o dia 14 de fevereiro. São 10 jogos sem vencer. No campeonato, 16 gols. no campeonato chileno é o atual lanterna. Em 6 jogos tem 1 empate, nenhuma vitória e 5 derrotas. No último jogo pela Copa Sul-Americana, quando ele perdeu pro time de Caracas, perdeu pro Caracas, o Miguel Ramírez caiu. Então, no jogo de amanhã, aqui o Iquique estará com uma comissão técnica formado por interinos. No momento de dificuldade, como